Fala viajante, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Invista para Viagem. Hoje a gente vai falar de um assunto super relevante e que todo mundo tem curiosidade ou dúvida e não consegue entender, né? Que é sobre câmbio na Argentina. Então, como trocar dinheiro na Argentina, onde trocar dinheiro na Argentina, o que é o tal do câmbio blue que todo mundo fala, o que é dólar map, enfim, vamos falar também do que esperar após aí a eleição, né, o candidato Javier Milei que está assumindo a presidência da Argentina. Então a gente vai falar tudo sobre isso para vocês entenderem exatamente o que fazer daqui para frente. Então fica comigo até o final do vídeo. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, já clica no botãozinho para se inscrever, dá um like nesse vídeo, manda para os seus amigos, não custa nada. Então já se inscreve aí, fica até o final para saber de tudo e não passar perrengue na sua próxima viagem para a Argentina. Bom, a gente sabe que a Argentina está sendo um destino super procurado por nós brasileiros, né? E assim, a Argentina é um lugar fantástico, principalmente Buenos Aires, né? Que é um dos lugares que a maioria das pessoas estão indo, porque é mais acessível ainda do que outros lugares que também são belíssimos, como a região de Mendoza, Rosário, Córdoba, Ushuaia e etc, que são fantásticos. A gente vai focar aqui em Buenos Aires, que é um destino aí mais acessível e que está todo mundo querendo ir, né? Então assim, 2024 acredito que vai ser um ano também de muita procura por viagem na Argentina, para Buenos Aires, como foi agora em 2023. Só que ainda rola muito essa dúvida de câmbio, né? De como trocar dinheiro, se realmente está barato ou não, como que funciona isso, tá? Então a primeira coisa que vocês precisam entender é o seguinte: a gente vai falar hoje aqui sobre dólar blue ou câmbio blue, né? O que é isso? O que significa esse tal de blue e por que a Argentina tá tão barata para nós brasileiros, tá? A gente vai falar onde eu consigo obter esse dinheiro, tá? O que significa um tal de dólar map, né? Isso é muito importante porque muita gente confunde e inclusive explica tudo errado aí na internet. Tem muitos influenciadores grandes falando um monte de besteira sobre esse assunto, tá? Não sabem a diferença entre uma coisa e outra, então é importante que vocês entendam sobre isso e o que esperar aí do Javier Milei. Então beleza, a primeira coisa que a gente vai falar é sobre o câmbio. Por que a Argentina tá tão barata para nós brasileiros? Porque na Argentina existe o câmbio oficial, né, que a maioria dos preços ali, enfim, são pautados nesse câmbio oficial, que você joga no Google, câmbio Argentina, você vai ver lá um valor de cotação. Por exemplo, eu tô deixando aqui agora para vocês nessa tela, o câmbio é em real, em dólar de hoje na Argentina. Então, R$1, quantos pesos valem? $1, quantos pesos valem. Então vocês vão ver aí que está na faixa dos 70 e poucos pesos por real e 370 mais ou menos pesos, sempre fica nessa faixa de 360 a 380 pesos por dólar, tá? Então esse é o câmbio oficial. Só que o que acontece? Eles têm o chamado câmbio blue. O câmbio blue, né, blue de azul mesmo, é um câmbio que eles chamam de câmbio paralelo, é um câmbio alternativo. Ou seja, ele não é regularizado, ele não é legal, entre aspas, tá? Mas, em contrapartida, tá? Ele é amplamente utilizado por todos os viajantes, por todos os turistas, e por isso que tem ficado tão barato. O câmbio blue, ele chega a valer de 2 a 3 vezes mais do que o câmbio oficial. Então imagine o seguinte: você vai num lugar que tem lá uma cotação oficial e você troca por uma cotação que é de 2 a 3 vezes maior. Você entende como o seu poder de compra aumenta? Porque os preços eles são pautados numa cotação oficial. E você chega lá com um poder de compra 2 a 3 vezes maior, isso se torna muito mais barato e muito mais acessível para você. Concorda? Perfeito. Ah, um grande parênteses aqui. Tudo bem, João. Eles também não são bobos, eles sabem que isso acontece, que ocorre esse câmbio blue, e eles também nivelam o preço, eles aumentam um pouquinho o preço das coisas para se prevenir aí, para equilibrar, né, esses cálculos de acordo com esse câmbio blue, porque eles sabem que muita gente tem trocado numa cotação mais elevada, mas também eles não podem jogar isso muito pro alto, né? Por quê? Porque tem o pessoal local, né? O pessoal local não ganha lá na cotação no câmbio blue, o pessoal ganha na cotação oficial. Então eles também não podem jogar o preço muito pro alto. Eles dão uma nivelada, principalmente em lugares mais turísticos, mas ainda assim fica muito mais barato. Você vai comer em restaurantes melhores do mundo e você vai pagar um preço que você vai pagar aqui no Brasil num restaurante mediano e ainda tomando uma garrafa de vinho, né? Então realmente está muito acessível pra gente por conta desse câmbio blue. Então vocês vão entender isso. Agora, como trocar?
Se você chegar lá na rua, provavelmente vai ter um monte de cambista te oferecendo dinheiro, trocar dinheiro, câmbio, só que você tem que tomar cuidado para não trocar em qualquer lugar, porque senão você pode pegar notas falsas, né, moedas falsas, e aí você vai se ferrar. Então o que você precisa entender? A gente vai dar aqui duas opções, apenas duas opções para você trocar o câmbio Blue, que são confiáveis e que a gente inclusive trocou, tá? A primeira delas é uma agência de brasileiros chamada Agência Mais Brazucas, que fica na Rua Florida, próximo da Galerias Pacífico, que é um ponto turístico super famoso. Então é num lugar bem acessível ali, você pode encaixar inclusive no teu roteiro, né? Você não precisa sair muito do teu roteiro ali turístico. Beleza? Não tem burocracia, você chega lá, leva o seu dinheiro, precisa levar o dinheiro em espécie, tá? Precisa levar o real em espécie. Outro ponto super importante, não precisa trocar para dólar, para euro, para trocar para peso. Leve o seu real mesmo, que você tem uma cotação tão boa quanto. Então não precisa dobrar essa troca de câmbio, beleza? Então você vai lá, vai levar o seu realzinho, vai dar na mão deles, eles vão te dar o câmbio baseado no câmbio Blue. Como eu falei, o câmbio Blue, ele não é oficial, então ele não tem um valor oficial que você pode consultar, assim, né? É regularizado, vamos dizer assim, do governo. Ele varia muito todo dia, igual o câmbio oficial. Só que na segunda opção que eu vou te dar, tem uma forma de você poder consultar esse câmbio para você ter uma base. De qualquer forma, tá? Na própria Agência Mais Brazucas, no Instagram deles, você pode consultar, porque todo dia eles colocam lá quanto tá essa cotação para você ter uma ideia e se balizar. Beleza? Então chegou lá, levou real em espécie, trocou, sem burocracia, sem nada. Aceita Pix, João? Aceita, mas a cotação fica muito abaixo. Para você ter uma ideia, se no Pix você vai pegar R$1 para 120 pesos, no normal, levando em dinheiro, você vai pegar para 170, 180, 190. Então assim, é uma diferença relevante. Então, levar dinheiro em espécie. A segunda opção é o Western Union, que muita gente também indica, agências da Western Union. Como que funciona? Você faz um cadastro no site deles, já é um pouco mais burocrático, tá? Você faz um cadastro no site deles, você vai enviar dinheiro para sua conta, né, para o seu cadastro. Você vai escolher lá, vai enviar dinheiro para sua conta via Pix, e aí então já não precisa de moeda em espécie, você pode botar via Pix, inclusive lá, se faltar dinheiro, você pode colocar via Pix e sacar na Western Union normal, tá? Então você coloca, demora aí 1-2 dias para o dinheiro cair na conta, depois você pode ir numa loja da Western Union e sacar o seu dinheiro. Precisa ser nas Western Unions de Buenos Aires, você não vai sacar no Western Union aqui do Brasil, beleza? Coloquei o dinheiro, você vai escolher lá Brasil, enviar de Brasil para Argentina, coloquei, entrou na minha conta, vou lá, levo um documento de identificação e saco. Perfeito. A Western Union, quando você vai enviar o dinheiro, você consegue simular também a cotação, então essa é uma outra forma de eu falar para você se balizar enquanto vale aí a cotação Blue. Você chega lá no próprio site, enfim, no aplicativo, você coloca R$1, ele vai te simular quantos pesos daria, então você consegue aí ter uma base. Para você ter uma ideia, vou deixar aqui a cotação de hoje da Western Union, como tá bom, bateu mais de 200 pesos por conta dessa instabilidade aí de eleição e etc, política, então estourou aí os 200, ou seja, tá muito boa a cotação para viajar agora. Outro ponto importante, a Western Union, ela congela o valor que você colocou naquele dia. Exemplo, se eu coloquei na Western Union hoje a 208, só que eu só vou viajar no mês que vem, eu vou pegar 208, que foi o que eu paguei, ok? Então isso tem um risco, pro bem ou pro mal. Se você tem, por isso que é bom você ficar consultando todo dia, tá? Se você achou que 208 tá muito bom, tá imperdível, já compra, porque aí você garante e congela para quando você for, daqui a um tempo. Ah não, eu acho que tá 150, tem possibilidade de subir, então não troca agora. Deixa o mais perto possível da sua viagem, porque senão você vai congelar em 150. Foi o que aconteceu com a gente. Eu troquei muito antes, porque eu queria fazer um vídeo para vocês simulando, né, a compra da moeda. E eu peguei num câmbio a 148, se eu não me engano. E ficou congelado esse valor. Sabe por quanto eu troquei lá no dia? 195 em outra casa de câmbio. Então assim, a gente perdeu muito dinheiro. Eu troquei a 170 no Mais Brazucas e trocamos a 195 com um contato que a gente tem, que ele só troca, enfim, com conhecidos e etc.
e ele conseguiu uma cotação excelente pra gente. Ou seja, a gente perdeu muito dinheiro na Western Union, mas foi por bobeira, porque eu tinha trocado um mês antes só pra fazer o vídeo, pra já ter conteúdo, e acabei me ferrando, então fica a dica pra vocês. Troque ou muito próximo ali da sua viagem, pra você pegar a melhor cotação, ou se você já vê que tem uma cotação imperdível, já garante logo. Problemas da Western Union. A gente particularmente não gostou tanto da Western Union. Pra gente foi a pior das 3 opções que a gente fez. Lembrando, mais Brazucas, Western Union e um câmbio de um conhecido que faz lá, que a gente tem, enfim, a gente não pode repassar o contato dele, mas ele fez pra gente apenas para conhecidos indicados. Tá? Dessas 3, a Western Union foi a pior. Por quê? Tem muita burocracia. O que eu quero dizer com burocracia? Você precisa ir até uma agência da Western Union para sacar. Existem dezenas de agências por Buenos Aires. Isso é ótimo. Só que é o seguinte, muitas são pequenas e às vezes não tem dinheiro, dependendo da quantidade que você vai sacar. A gente foi em algumas que colocavam uma plaquinha de sistema fora do ar e não estavam atendendo, tá? Só estavam enviando dinheiro, mas não estavam sacando. Você pode pegar muita fila. Os horários de atendimento às vezes são ruins, tem muitos que não funcionam sábado, a grande maioria só funciona dia de semana. Então assim, tem burocracias que podem te impedir de trocar, podem te dificultar, você perder muito tempo ali para trocar o dinheiro. Mas tem algumas dicas, hoje em dia já tem um app que você consegue entrar numa fila online, depois vocês podem procurar na internet para você colocar o seu nome, aí já facilita. Tem algumas agências maiores que são centrais que você também consegue, só que assim, varia muito do lugar que você está hospedado, aonde que você está. A gente achou meio burocrático, tem muita gente inclusive que erra na hora do cadastro, tá? Ou seja, no cadastro eles vão te colocar assim, nome, sobrenome do meio e último sobrenome para você cadastrar. Qual que é o macete? Você vai botar o seu primeiro nome ali em nome, né? Não vai preencher sobrenome do meio, vai deixar em branco e o resto todo do seu nome você vai colocar em último sobrenome, tá? Muita gente coloca o sobrenome do meio ali e na hora que vai sacar dá problema no cadastro e a pessoa não consegue. E aí é um estresse danado para conseguir arrumar isso. Por todas essas burocracias, né? Eu preferi a agência da Mais Brazucas. Outro ponto que a gente preferiu também a agência da Mais Brazucas foi que a gente recebeu notas de 1.000 pesos. Como você recebe um bolo de notas lá por conta da inflação e na hora de pagar também você fica lá igual o tio Patinhas, né? Na agência Mais Brazucas a gente recebeu, a menor nota foi notas de 1.000. Então, por mais que a gente sacou muito dinheiro e teve um bolo de dinheiro, foi um bolo razoável, né? Na Western Union eles deram um monte de notas pequenas, então a gente saiu de lá com uma maçaroca de dinheiro assim absurda e é ruim, tem que levar uma bolsa. Na hora de pagar, nota menor que 1.000 é horrível, porque 1.000 já não vale nada lá. Pra gente tava valendo cerca de 4 e pouco, 5 reais, 5 e pouquinho, então assim, já não vale quase nada, né? Então você precisa de muita nota. Por todos esses motivos, a gente elencou a Western Union como a última opção. Mas, como nos investimentos, o que a gente recomenda? Diversificar. Não colocar todos os ovos numa cesta. Um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Beleza? Vamos lá. Uma dúvida que muita gente tem. João, só posso usar dinheiro, moeda, papel moeda, espécie? Ah, não gosto, não quero andar com essa maçaroca de dinheiro no bolso, é perigoso, não gosto, não tenho onde deixar, não quero deixar no meu hotel, não quero levar isso no bolso que eu tenho medo de assalto e tal. O que fazer? Posso usar cartão de crédito? Sim, cartão de crédito também é excelente para usar na Argentina. E aí que entra o chamado dólar MEP, MEP, que significa meio eletrônico de pagamento, na tradução. Esse sim é um câmbio oficial que foi criado pelo governo, lá em parceria com bandeiras de cartão de crédito para estimular o turismo, tá? Muita gente fala, o cartão de crédito você compra no dólar Blue. Não é Blue. Blue é outra coisa, a gente vai falar de Blue quando estiver falando em dinheiro espécie, moeda que você vai trocar lá, o Western Union, Mais Brazucas, etc. A gente está falando aqui agora do dólar MEP, tá? O que isso significa? Ele é muito próximo do câmbio Blue. Botando aí em taxas, etc, cerca de uns 10, 15% abaixo do câmbio Blue. Então assim, 10, 15% ainda continua muito boa, ainda fica duas vezes e pouca maior que a cotação oficial. Beleza? Então por isso que ele é muito bom de ser usado. Só que ele não é o dólar Blue, é o dólar MEP e ele fica um pouco abaixo ali do câmbio Blue. Então se você quiser a cotação máxima possível, você vai de espécie, de dinheiro. Se você quiser uma cotação excelente, mas não é a melhor possível, mas já é suficiente para você, cartão de crédito funciona super bem. Qual cartão de crédito que eu vou usar? Eu vi muitas pessoas falando assim,
Use o Nomad porque o Nomad é no câmbio Blue e os cartões de crédito normais não funcionam porque o banco tal não é, grava isso, não é o banco, não é Bradesco, é Nomad, Itaú que vai mandar no câmbio, tá? É a bandeira do cartão. Então a gente está falando de Visa e Mastercard, por exemplo, tá? Não é o banco. Ah, o meu banco é melhor que o seu banco. Não importa, ok? É Visa e Mastercard. Quais as diferenças entre eles? Mastercard, quando você pagar lá, quando passar o cartão, ele vai usar o câmbio oficial. Então vai parecer que você gastou muito dinheiro na hora que você passar o cartão e aparecer lá para você. Só que depois de alguns dias, ele vai estornar essa diferença para essa cotação boa. Então vai voltar um dinheiro para você, tá? E aí você vai ter usado essa cotação dólar map que é super boa. Então esse dinheiro volta para você. Beleza? Então esse dinheiro ele volta para você e é como se você tivesse usado essa cotação que eu falei, que é 10 a 15% abaixo do Blue, que também é uma ótima cotação. A gente não usou o Master, a gente só tem Visa. A gente só usou o Visa, então assim, eu não sei te dizer quanto tempo demora, como que é isso, mas pessoas conhecidas que fizeram falaram que demora aí, às vezes 2, 3 dias para voltar, ok? Visa é na hora. Você passou, já desconta exatamente o valor do dólar map, já desconta a cotação excelente ali para você, na hora. Agora, o que você tem que entender é o seguinte, qual é a diferença, por exemplo, dos cartões de crédito normais, que a gente tem dos bancões, né, dos grandes bancos, para cartões como Nomad ou Wise? As taxas. Cartões Nomad e Wise, eles têm menos taxas do que os cartões de crédito tradicionais, né? IOF menor, o spread ali menor. Então, consequentemente, você vai ter a cotação um pouco melhor, porque você vai ter menos taxas. Mas ambos são muito bons. Entendeu? É Visa e Mastercard, não tem a ver com banco. A diferença entre os bancos ali vão ser taxas. Beleza? Um grande parêntese. Todo mundo faz propaganda para Wise e para Nomad e fala só para usar Wise e Nomad e vai lá e beleza. Não é bem assim. Tem lugares que não aceitam o Wise e Nomad. Eu uso Wise, tá? Particularmente. Inclusive tem um link aqui embaixo na descrição para você fazer o seu cartão de forma gratuita. Em alguns lugares ele não foi aceito. Poucos lugares, mas não são aceitos. Então você precisa ter o seu cartão de crédito ali também de reserva para caso aconteça isso você passar o seu cartão de crédito normal. Beleza? Isso aí aceita em qualquer lugar. Meu cartão de crédito Visa lá, meu Visa Infinity, beleza, show de bola. Em todos os lugares eu nunca tive problema. O Wise tiveram 2 ou 3 lugares que não aceitaram, tá? Uma dica. Teve um lugar que a gente foi com um amigo que não passou o Wise dele, só que ele não tinha dinheiro. E aí o que ele falou? Vamos tentar. E ele ficou insistindo com o estabelecimento. E o que eles fizeram que funcionou? E aí é uma dica extra para vocês usarem também caso aconteça isso. Eles digitaram, o estabelecimento digitou manualmente os números do cartão, tá, dele na maquininha e passou. Então esse é um bizu aí para vocês. Caso dê problema, fala assim, pô, tenta digitar os códigos aqui manualmente. Então ele colocou os códigos de cartão, validade, tal, tudo na maquininha e foi e passou. E funcionou. Então fica uma dica, mas para garantir, leva o seu cartão de créditozinho normal, desbloqueia ele para viagem, tá, internacional, para você ficar tranquilo. Mas relaxa que você não vai passar perrengue nenhum, vai ficar show de bola. Então eu vou deixar aqui para vocês agora algumas imagens para vocês entenderem, terem uma ideia do que eu tô falando, da diferença do câmbio oficial para o câmbio Blue. Olha só a quantidade de diferença do oficial para o Blue, tá? É muita diferença ali de cotação. Chega quase a bater 3 vezes mesmo o valor. Então o poder de compra tá muito bom. Fechado? Agora o nosso último ponto. Javier Milei assumiu a presidência da Argentina. O que vai acontecer agora? Saiu uma notícia fresquinha ontem, né? Anteontem, na verdade, terça-feira, que foi anunciado algumas medidas que ele vai fazer enquanto presidente, no sentido de vai piorar um pouco no início para tentar melhorar no final, tá? Eu não vou entrar aqui em a parte política, eu não vou entrar aqui em todas as medidas do que ele falou, eu vou me balizar em um ponto que vai talvez afetar a gente, e é isso aqui que a gente vai conversar, beleza? Vocês viram na imagem ali, agora há pouco, que $1 no câmbio oficial tá valendo 370 e poucos pesos na cotação oficial. Na cotação Blue, a gente tem que $1 geralmente bate 900 e pouco, quase 1.000 pesos.
quase 3 vezes maior, beleza? Mas fica nessa faixa aí de 900 e pouquinho. Vamos lá. Ele disse que uma das medidas vai ser desvalorizar o peso em aproximadamente 54%. Vai sair o câmbio oficial de 365 pesos por dólar para 800 pesos por dólar no câmbio oficial. Ele quer fixar essa taxa em 800 pesos. E aí a gente pensa, e agora? Será que o câmbio Blue ainda vai existir? Será que se a cotação oficial está 800, as coisas vão aumentar tanto que eu já não tenho mais vantagem usando o meu câmbio Blue, porque antes as coisas eram baseadas num câmbio de 360 e pouco, 370, e agora vai ser baseado num câmbio de 800. E se eu troco a 900, eu já não tenho tanta vantagem, ou 2, 3 vezes o poder de compra. O que vai acontecer? Ou será que talvez, se ele botar o câmbio lá oficial a 800, o câmbio Blue, as pessoas, as casas de câmbio vão vender a 2.000 pesos? Não sei. Isso que vocês têm que ficar bastante atento, não tem uma resposta certa sobre o que vai acontecer. A gente precisa aguardar, a gente precisa estudar e se planejar. Então assim, viagem é planejamento. Viagem vocês precisam acompanhar as coisas, todo dia dar uma acompanhada no câmbio, entende como é que tá, entende as notícias, olhem a época que você vai viajar, tá? Isso influencia bastante. A gente, por exemplo, viajou próximo de eleição. A gente sabia que ia sofrer algum tipo de variação, para mais ou para menos. Então a gente conseguiu, por exemplo, um câmbio muito bom. Depois ele deu uma caída legal, agora subiu de novo. Então assim, é importante dar uma olhada, entender o que está acontecendo, para você não passar perrengue. Então assim, ele assumindo vai ser uma incógnita agora nesse momento para os viajantes, principalmente nessa questão de fixação do câmbio do dólar a 800 pesos. A gente não sabe o que vai acontecer, se o câmbio Blue vai continuar existindo ou não, então é pra gente ficar atento, mas quem vai viajar agora pode aproveitar ainda bastante. Resumindo, não tem por que passar perrengue com relação a dinheiro na Argentina. Tá muito fácil de trocar, tem vários meios de troca, você pode usar cartão de crédito, você pode, por exemplo, cadastrar o seu cartão de crédito em aplicativos como Uber ou Cabify. O Cabify a gente até prefere porque é mais barato do que o Uber. Cadastre o seu cartão de crédito, a gente andou tranquilamente de Cabify por lá com o meu cartão de crédito, não preciso lidar com dinheiro, como a cotação também é muito boa no Dollar Map, a gente pagava barato nas corridas, 15, 20 reais ali, me locomovia tranquilo, o resto a gente ia a pé pelos pontos turísticos, então não tem por que passar perrengue. A única coisa que você precisa ali se planejar direitinho é a quantidade de dinheiro que você vai trocar, para também não sobrar ou faltar, então faz uma conta mais ou menos do que você vai gastar, e o início ali, né, o dia que você chegou, o que você vai fazer? Já troca o dinheiro? Cheguei final de semana, cheguei domingo. Acabou, você não vai trocar dinheiro domingo. Então o que eu vou fazer, né? Como é que vai ser meu translado até o hotel? Você pode pagar um transfer, por exemplo. Existem agências, tem uma agência que a gente fechou uma parceria, que é a Brar Buenos Aires, é a Brar Turismo, né? @Brar Buenos Aires, que eles fazem um transfer e já levam um câmbio para você. Então você pode chegar lá, pegar o transfer pro seu hotel e já ter um câmbio ali para você se precaver de início até você trocar o dinheiro mesmo forte ali. Então assim, só se planejar nesse início de chegada, ver mais ou menos os horários aonde que você pretende trocar o dinheiro, já vai mapeando isso, mas não vai ter perrengue, você vai aproveitar. Buenos Aires está linda, uma cidade muito bonita, comida boa, restaurantes maravilhosos, a preços bons, tá? Hospedagem também com muito preço bom, cidade limpa, segura, tá? A gente achou super seguro, a gente ficou na região de Palermo, muito bom, então não tem erro, é só aproveitar a viagem, beleza? Qualquer dúvida em tudo que foi falado aqui, já deixa pra gente nos comentários, beleza? Envia esse vídeo para todos os seus amigos que vão viajar com você e se inscreva no canal, curta esse vídeo, compartilhe para ajudar a entregar para o máximo de pessoas que vão viajar para Buenos Aires agora em 2020, finalzinho de 2023 e 2024, beleza? Até a próxima, viajante!